letra dessa canção que ela diz o seguinte: o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Essa palavra é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então, o desejo de todo cristão, de todo aquele que crê no Senhor, que acredita na palavra dele, é chegar até o trono de Deus. Então, para chegar ao trono de Deus, precisamos verdadeiramente nos envolver nos braços do Pai e receber dele esse amor, esse carinho, e fazer com que a nossa vida seja uma vida santa, porque a palavra do Senhor nos diz: sede santos como eu sou santo. Amém? Então, a palavra está com o pastor. Glória a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos, graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte da mensagem, né? A primeira foi domingo passado, onde nós estamos descobrindo o nosso propósito de vida, né? Estamos descobrindo o propósito de vida e com certeza, certamente você fez o seu teste, né? Ele ajuda muito você responder essas perguntas, né? A gente descobrir nossos dons, nossos talentos, a gente refletir sobre as nossas habilidades, o que a gente gosta de fazer, o que a gente sente prazer em fazer, o que a gente faz bem feito, nossas experiências de vida, né? O que a gente deseja fazer de novo, o que a gente ainda não fez, relacionado aos nossos dons e os nossos talentos. E hoje a gente vai ver como que a gente consegue, onde que a gente aplica os nossos dons e os nossos talentos. Senão, nós seremos igual quem? Igual a Esaú. A gente pegou o exemplo de Esaú. Esaú, o versículo lá em Gênesis diz que ele era um hábil caçador, um homem habilidoso no uso de ferramentas, nas estratégias da caça, e sabia cozinhar muito bem. O pai dele amava a comida que ele fazia. Só que por ele não aplicar as coisas, o que ele sabia fazer nas coisas de Deus, né? No seu propósito, diferente do seu irmão Jacó, que vivia na tenda. A tenda ali é um símbolo do tabernáculo. É a mesma palavra, tabernáculo e tenda, que significa em hebraico ali, sempre quando fala em tabernáculo, em tenda, está falando onde Deus se revela, onde Deus começou a manifestar a sua presença. E é por isso que usa esse exemplo na vida de Jacó. Jacó tinha uma experiência, uma intimidade com Deus. No começo, é claro, primitiva, e ao longo da sua vida ele foi intensificando o seu grau de intimidade com Deus. E o perigo da gente não aplicar os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades no reino de Deus, para as coisas de Deus, é que a gente pode se tornar um profissional, né? E um péssimo cristão. A gente pode ser um ótimo profissional e um péssimo cristão, como foi Esaú. Onde não era para buscar mulheres em terras estranhas, ele buscou. Onde era para ele guardar sua primogenitura, e ele a desprezou como se fosse nada. Em Hebreus diz que, embora ele buscasse com lágrimas, não encontrou lugar
de arrependimento, né? E o nosso propósito de vida é único. Quando você encontra na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, a palavra chamado e vocação, não é necessariamente o nosso chamado e a nossa vocação. Embora possa ser aplicado a isso, a gente pensar no nosso chamado, na nossa vocação, no que a gente, qual o objetivo e propósito da nossa vida, todas as vezes, ou a maioria das vezes, quando você encontra chamado e vocação, está falando sobre a nossa salvação. Nós fomos chamados para ter uma vida de serviço ao reino de Deus. Nós fomos chamados, nós fomos vocacionados para viver eternamente com o Senhor. E diante disso daí, nós temos propósitos e objetivos na nossa vida. E a gente descobrir esse propósito e esse objetivo é essencial para a nossa vida. Podemos até afirmar que a coisa mais importante que você pode descobrir na sua vida é qual o seu propósito nesta vida. O porquê que você está aqui. E como que você vai pegar tudo isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo deu em particular em você e aplicar como serviço ao reino de Deus. Então, abra sua Bíblia em Efésios. Vamos continuar em Efésios. Em Efésios, irmãos, nós encontramos o próprio Senhor Jesus dando 5 ministérios. O próprio Senhor Jesus dando os 5 ministérios para a igreja. O que significa isso? Não existe nem 4 e nem 6. A gente tem que pensar, irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, nós, como uma casa. Esse é o exercício que nós temos que fazer quando a gente pensa nos nossos dons e nos nossos talentos. No que você tem prazer, o que você ama fazer. O que você faz bem na sua vida. Qual a sua habilidade? Qual o desejo do seu coração em trabalhar? Como que você pode aplicar a sua profissão, a sua formação profissional, sua experiência de vida, as suas experiências, vivências no reino de Deus? Você vai aplicar em 5 ministérios, né? 5 ministérios que o próprio Senhor Jesus, Ele deu à igreja. Então a gente tem que pensar numa casa. A nossa vida, o reino de Deus, a igreja é uma construção, é um edifício, uma casa em construção. E nós fazemos parte desta casa. O que está sendo construído nessa casa? Está sendo construído o nosso caráter, a nossa personalidade. Está sendo construído de maneira coletiva a igreja de Jesus Cristo. Tudo isso vem acontecendo dentro desta casa. E essa casa, embora seja um organismo vivo, que é a igreja, que somos nós, a igreja de Jesus, essa casa em construção, é importante a gente pensar também, de uma maneira simbólica, que a casa em construção é como se fosse essa casa aqui, a igreja institucional, a igreja prédio. Entendeu? Porque é aqui que a gente vai colocar em prática nossos dons, nossos talentos, nosso trabalho, nossa vida. É aqui que a gente vai ser lapidado. É aqui que a gente vai ser policiado, supervisionado. É aqui que a gente vai compartilhar vivências. É a partir daqui, desta reunião. Muitos podem falar assim, não vale a pena. Que importância tem ir para a igreja? Lá cheio de pessoas pecadoras. Lá tem um monte de gente que peca. Nada muda. Eu peco, vou no culto.
Depois peco de novo. Há muita importância, sim. E é aqui que nós, que Deus, que o Senhor escolheu para sermos construídos como uma casa. É a partir daqui. A nossa vida é dinâmica, a igreja é um organismo vivo, formado por pessoas, mas é aqui, nessa instituição, é aqui, nesse local, que tudo começa, que tudo vai se aperfeiçoando, crescendo. É aqui que vamos aprendendo a ser cristão, a ser crente, a vencer o pecado, a vencer as falhas, a compartilhar, a estender a mão. E Jesus, em Efésios 4:11, o próprio Senhor Jesus cria 5 ministérios. E nós vamos falar de uma maneira bem simples e resumida, para você entender que o seu dom, você aí que pensou no que você gosta de fazer, no que você ama fazer, no que você faz bem, você vai olhar para esses 5 ministérios e vai perceber, não que há uma obrigatoriedade, tem que ser dentro disso. Você nem precisa aplicá-lo. Mas é bom você entender que na igreja, no corpo de Cristo, nessa construção, dentro dessa casa invisível, existe 5 departamentos. Dentro desses departamentos vai ser usado o seu dom, o seu talento, as suas habilidades, os quais o Senhor mesmo deu para você em particular. O primeiro dele está dizendo aqui, Ele mesmo deu alguns para apóstolos. Ele mesmo quem? Jesus. 4:11 de Efésios. Aí ele diz assim, e alguns para profetas, outros para evangelistas, e alguns para pastores e mestres, ou pastores e professores. 5. Aí você pode perguntar, mas nós batistas, do pensamento reformado, do pensamento calvinista, a gente não aceita mais apóstolo. Porque apóstolo é aquele que viu Jesus se batizar e ascender aos céus. No dia do batismo de apóstolos, discípulos, só havia o irmão de Pedro e o irmão de Tiago presente. E na ascensão aos céus, havia 500 pessoas, quando eles se reuniram lá em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Jesus ascendeu aos céus. A escolha dos apóstolos para serem outro apóstolo era quem viu Jesus ser batizado por João Batista e ascender aos céus naquele último dia. Então não existe mais. Apóstolo é uma pessoa convocada exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. Mas o que esse apóstolo está fazendo aqui? A ideia de apóstolos nos 5 ministérios desta casa, continue pensando no reino de Deus, aonde você vai aplicar os seus dons, o seu talento numa casa em construção. Dentro dessa casa, então tem ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre, de ensinamento. O que é o apóstolo? O que é o ministério apostólico? O apóstolo, irmãos, é aquele que está com a planta da construção. Ele tem a planta dessa construção, dessa casa, simbolizando o reino de Deus. Ele está na liderança. Ele é quem usa os outros ministérios e apoia o ministério. Porque os 5 ministérios que Jesus deu é como se fosse essa mão, como se fosse uma mão que ampara a igreja, essa construção. E o primeiro é o dedo. O dedo, se você perceber, simbolicamente, ele apoia todos os dedos. Você não abaixa o dedão, ele apoia todos. Os outros trabalham um ao lado do outro. O apostólico, ele está à frente. Ele cuida. Não necessariamente vai ser somente o líder.
serão todos os líderes, serão todas as pessoas que ao longo da sua caminhada da fé vai despertando na igreja a liderança. Porque num primeiro momento, todos nós temos que trabalhar nos 5 ministérios, todos nós. E num segundo momento, a igreja começa a perceber o seu desenvolvimento em cada ministério, a maneira que você aplica o seu dom, o seu talento nesses ministérios, e ela mesmo reconhece o seu chamado e a sua vocação ministerial. É como se fosse uma pessoa que descobre, através da amizade, de um pequeno grupo, de um encontro de célula, e vem despertando aquela pessoa e falando, você lidera muito bem, você se preocupa com as outras áreas, e as pessoas vão falando isso e começam a perceber que você está desenvolvendo um chamado de liderança, e alguém comenta com o pastor e vai indo, quando vê, aquela pessoa é convidada para ir para o seminário teológico batista, estudar teologia e se preparar para a liderança. Então, o primeiro ministério é o apostólico, é quem ajuda e ampara outros ministérios. Ele está sempre ajudando e liderando ao mesmo tempo. Liderar, chefiar, não é mandar, é fazer junto e participar. Jesus falou, eu vim para servir, eu sirvo até hoje. E nós, como os discípulos, temos que servir, mesmo e principalmente quem está à frente. Então, esse ministério apostólico que Paulo está dizendo em Efésios, trazendo 2000 anos para a igreja atual, hoje, é quem está na liderança, é quem gosta de amparar, de ajudar e trabalhar com outros ministérios. Vai pensando aí nos seus dons e nos seus talentos. Às vezes você está falando, estou fora, não gosto de liderar, não estou com a planta da casa na mão, não tenho essa visão de olhar e ver a construção de uma maneira geral, contemplar o todo. É essa visão que Deus dá ao ministério apostólico hoje em dia. O ministério apostólico não é esse ministério apostólico que você nomeia, e sim uma ação ministerial da pessoa no corpo de Cristo, colocando o seu dom, o seu talento de liderar, de apoiar e amparar os outros ministérios. O segundo ministério que Jesus fala, qual que é? Profético, profeta. O que é o profeta? Profeta é aquele que fica vendo o futuro? Não. Mas eu aprendi que profeta vê o futuro. Então está errado. Então você aprendeu errado. Sinto muito te dizer isso. Aqui a palavra em grego é kerigma, que significa proclamar. O que o profeta fazia 2000 anos atrás na igreja apostólica primitiva? O profeta era quem pegava o Antigo Testamento e trazia para o Novo Testamento. Ele aplicava a doutrina antiga, contextualizando ela agora na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o ministério dos profetas, o ministério da igreja profético, vamos dizer assim, são aquelas pessoas que juntamente com o ministério apostólico trabalha num sentido de encorajar, fortalecer, dar fé, dar ânimo, dar força para o corpo de Cristo. Então a gente está pensando no reino de Deus como uma casa, né? Você está aí pensando numa casa em construção, e ela vai ser construída até o último dia da sua vida, e essa construção, de uma maneira geral, vai ser construída até o dia de Jesus voltar. Então a gente está numa eterna construção. O que acontece nesses 2 primeiros ministérios da igreja?
nessa construção? Ela trabalha com o que ela tem na construção. O ministério apostólico e o ministério profético trabalha na igreja, ensinando, encorajando, consolando, explicando, trazendo à tona as doutrinas, né? Incentivando a pessoa. Tem pessoas que gostam muito, que têm o dom de se comunicar com as pessoas. E ela tem o talento nato de ajudar as pessoas. Ela gosta. Ela está no serviço dela, ela faz parte da turma da entrega de cesta básica. Ela está sempre à frente de alguma coisa. Parece que ela usa um colete escrito, como posso te ajudar? O que ela vai ser quando ela entrar para a igreja ou para o ministério e perceber que ela tem um chamado de liderança? Ela vai ajudar no sentido de encorajar, de dar ânimo, de trabalhar com o que tem dentro da construção. Né? Então, esses dois primeiros são da linha de frente dos ministérios da igreja, daqueles que são chamados para estar à frente. Pode ser de um pequeno grupo, pode ser da EBD, pode ser do ministério infantil, pode ser da igreja como um todo, não importa. A pessoa encoraja, ampara, está junto com os daqui de dentro. Já o terceiro ministério é o evangelístico. Paulo acabou de dizer aqui em Efésios 4:11. E ele chamou alguns para serem evangelistas. O que é o ministério evangelístico? O ministério evangelístico, nessa construção, nessa casa, ele vai atrás de matéria-prima. O que é matéria-prima numa construção? É ele que vai atrás do tijolo, do cimento, da pedra. É ele. E o que é isso no ministério da igreja trazendo para nós? Quem que é a matéria-prima da igreja? Seres humanos, pessoas. São pessoas que têm naturalmente um desejo, gostam de evangelizar, gostam de anunciar a palavra, gostam de pregar o evangelho, faz convite, mas não vai numa reunião de oração sem levar um conhecido, um vizinho, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que procurou ela e falou, estou passando por isso, por aquilo. Não, vem comigo, vamos orar a Deus, vamos lá no culto. Ele traz matéria-prima para esta construção, para esta casa. Ele pega o seu dom, o seu talento, ele até aplica dentro da construção, ele até aplica as coisas aqui dentro da igreja, mas a função dele ministerial é trazer matéria-prima para essa construção. É o evangelista. Você vai se olhando aí e vai pensando como você vai aplicar os seus dons, os seus talentos e descobrir o propósito da sua vida. Porque senão, irmãos, infelizmente, nós vamos ficar aqui, como as pessoas dizem, sentados, ouvindo, escutando e o tempo passando. Não foi isso que o Senhor nos chamou. O Espírito Santo deu um dom particular para cada um de você. E é para você colocar em ação, no reino dEle. Para Ele, por Ele e nele. É isso que Ele quer. E quando você descobre as suas funções, as suas atividades, e aplica ela no reino, irmãos, que privilégio, que coisa maravilhosa, é você se sentir um empregado, um funcionário do próprio Senhor no reino dEle. Você se sente mais digno. Você se sente mais feliz na sua vida. Por isso que há tantos profissionais, tantas pessoas bem-sucedidas e tantas pessoas tristes, infelizes, vendo a vida ir embora, vendo o tempo passar, perdendo oportunidades. É isso que Ele quer que a gente faça.
Tem tantos dons enterrados. E há tantas habilidades, há tantos talentos sem eficácia. Porque a pessoa é altamente habilidosa, altamente técnica, altamente rigorosa no que faz, mas nada daquilo aplica às coisas de Deus. O quarto, né, que nós estamos, são pastores. Pastores. Os pastores, como a gente falou, num primeiro momento, todos nós somos pastores. Eu chamo todo líder dessa igreja de pequeno grupo como pastor, porque ele pastoreia o pequeno grupo dele, seja 3 pessoas que se reúnem com ele. Ele é o pastor daqueles 3. Então você nunca pensa assim que os ministérios é somente para o pastor aqui. Embora eu acho que eu tenha os meus dons e os meus talentos, agora eu vou falar algo particular, aplicado a esses 2 últimos ministérios. Eu acredito que o meu dom e o meu talento foi aplicado e direcionado pelo Espírito Santo aos 2 últimos ministérios, que é o de pastor e mestre. Aí você pensa assim, nossa, o pastor é metido, né? Mestre. Ele falou que o ministério dele é de mestre. Mas nada mais é do que gostar. Gostar. Eu gosto de compartilhar e ensinar. Eu sinto prazer em fazer isso. Eu gosto de dar aula. Sou igual a irmã Edilé, eu gosto de dar aula. A irmã Edilé ama o que ela faz, que é dar aula. Então, eu também gosto. E isso foi aplicado ao ministério. O pastor, nesta construção, o que ele faz nessa construção? Está todo mundo trabalhando lá, o mestre de obra com a planta, ajudando todas as áreas. O profético está lá consolando nas mais diversas crises e problemas. Faltou tijolo, ele chama o evangelista, ou vai junto com o evangelista comprar tijolo, ou buscar tijolo. Isso você vai sempre imaginando na igreja e no corpo de Cristo. E aí chega a vez do pastor. O que o pastor vai fazer com tudo isso? Chega lá o evangelista na construção e traz matéria-prima. Ele traz tijolo, ele traz pedra. Nunca se esqueça que nessa construção há uma pedra angular, uma pedra fundamental, chamada Jesus Cristo. E nós somos pequenas pedras. Aí o evangelista traz a matéria-prima, que é o 3º ministério. Ou aí o 4º, que é o pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa pedra e vai repartir com todos da obra. Ele vai dar uma direção para cada pedra. Você é uma pedra de muro. Você é uma pedra de parede. Você é um tijolo para acabamento da cozinha. Ou seja, o ministério pastoral ajuda através do ensino, da pregação, como esta de hoje, da oração, do momento pastoral, chamado de gabinete ou aconselhamento, a você se despertar para o seu propósito. A função ministerial do pastor é essa: incentivar você a trabalhar no reino de Deus, dizendo que tipo de material você é. Esse é um desafio muito grande. E isso, às vezes, como eu falei que todo mundo pode ser pastor num primeiro momento, você está lá no seu pequeno grupo, todos nós temos esses ministérios e podemos trabalhar nele. Você está lá no seu pequeno grupo e aí você percebe, faz amizade com uma pessoa. Lá, vamos tirar o pequeno grupo, vamos colocar no nosso trabalho, no nosso emprego. Você está lá no seu emprego, tal. Faz amizade com bastante pessoas, aí faz uma amizade mais legalzinha com uma pessoa. Aquela pessoa, você descobre que ela não está na igreja, tal. O que você faz? Você vai pegando confiança, falando das coisas boas, dando bom testemunho, a pessoa vê que você é legal, não fala mal do chefe, não fala mal do colega de trabalho, não puxa o tapete. Quando você convida ele para a igreja, você tem um pouco de respaldo, de respeito.
Então você está sendo do ministério evangelístico, né? Quando você conhece uma pessoa que está desanimada no seu trabalho, você conversa com ela, ela fala, minha esposa me largou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu perdi a fé, estou desanimado, larguei a fé. O que você vai ser? Você vai estar atuando no ministério profético, consolando, trazendo uma palavra, trazendo o que a palavra de Deus diz diante da crise que a pessoa está vivendo. Isso é o profético, é o querigma, era o que os profetas faziam no começo da igreja primitiva. Pegavam as coisas do passado, traziam a luz, sob a luz do Espírito Santo para os dias de hoje. E o pastor redirecionava. Você está lá, conhece uma pessoa desanimada, você aconselha, consola, vai conhecendo, vai fazendo amizade com aquela pessoa e você descobre que aquela pessoa é uma pessoa canta super bem. E você fala, poxa vida, na minha igreja está precisando de uma pessoa para cantar no ministério de louvor igualzinho a você. E você vai encorajando a direcionar aquela pedra, aquele tijolo para esta construção. Isso é um ministério pastoral. É isso que serve, tanto de uma maneira ampla, macro, quanto micro. Tanto na liderança, quanto todos nós. E por último, é o mestre. Olha lá, o mestre. Ele chamou de professores e mestre. O que eles fazem? Então, nos 5 ministérios, onde você vai aplicar o seu dom e o seu talento, os 2 primeiros trabalham com o material que está dentro da obra. Os outros 3 é com os materiais que vão chegando. Através de quem? Do evangelista, matéria-prima. O pastor redireciona, o evangelista atrás, e o mestre, ele vai dando acabamento. Por isso que eu falei que eu me incluo no ministério de professores e mestres. Por quê? Porque eu fico ansioso em compartilhar o que eu sei. Eu gosto de pensar e descobrir coisas novas. Eu falo, meu Deus do céu, graças a Deus, eu vou dar EBD hoje. Ou vou dar EBD essa semana. Eu vou colocar esse assunto para ser compartilhado. Então você quer ajudar a lapidar, a fazer com que essa pedra que está se redirecionando dentro desta obra e dessa construção, você quer ajudá-la, ela, a se tornar melhor. Dentro dessa construção, os mestres são aqueles que vão fazer o acabamento fino. Vão colocar pedra de mármore, vão colocar pia de granito, né? Vão fazer as coisas. Vão passar o verniz na porta. Isso é muito importante. Esses dons, a gente colocar da maneira correta. Então não tem para onde fugirmos. Era isso, pastor? É isso. Está na Bíblia. Não tem outro, não tem para onde ir. Ministérios são 5, não é 4, não é 6. E é onde você vai aplicar os seus dons e os seus talentos. Agora abre a Bíblia rapidinho. Em 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. As horas avançam, mas a gente tem que concluir essa parte rapidinha. Isso é assunto para a gente fazer um seminário. Pegar uma EBD aí de 3 horas e compartilhar essas coisas. Mas é de uma maneira rápida, por quê? Mês de novembro agora, nós estaremos nomeando, né? Nós estaremos trocando a diretoria da igreja. Em dezembro, para o ano de 2021, em dezembro estaremos trocando cargos e funções. E com essa pandemia as pessoas pararam, a igreja parou, o povo desanimou, o povo perdeu a fé, o povo parou de compartilhar, de ter comunhão, de buscar a Deus.
de se perguntar, se preocupa mais com o vírus, com a contaminação, do que você faz ou tem o propósito para fazer nessa vida, diante de uma pandemia. Tá, a pandemia está aí, até agora eu não peguei o vírus, maravilha. E o que eu vou fazer nesse negócio? Eu vou ficar só dentro de casa, escondido, dentro de uma toca, esperando o vento passar? O que eu vou fazer? Orientações, a Bíblia tem. E aqui, no versículo 12, no 4, olha só que interessante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que quem dá os dons é o Espírito Santo. Só Ele. Ele dá os dons espirituais. Traz isso para a construção de novo. O que é os dons espirituais do Espírito Santo dentro dessa construção que nós estamos vivendo? São as ferramentas que vai ajudar em cada ministério, os 5, a gente colocar os nossos dons, talentos e habilidades. Então, para a gente colocar em prática a nossa habilidade, nós precisamos de ferramenta. Nós temos que ter alguma coisa para trabalhar dentro da construção. Se você vai pregar um prego e usa uma chave de fenda, você está usando errado a ferramenta. Você tem que usar um bom martelo para pregar o prego, né? E o Espírito Santo é quem dá os dons espirituais. Parou por aí? Não. Versículo 5. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Acabamos de ver isso. Há 5 ministérios e é Jesus quem dá. Efésios 4:11. Ele mesmo, ele quem? O Senhor. Ele deu 5 ministérios. Parou por aí? Não. E há diversidade de operação. E a diversidade, versículo 6. E a diversidade de operação. Olha lá, operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus é quem dá a habilidade. Os 3 trabalharam, os 3 nos ajudaram para viver nessa construção. Jesus é o cabeça da igreja, é o cabeça dessa construção. Vamos inventar aqui um diálogo entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus fala, hipoteticamente, Jesus fala para o Pai, eu fiz uma casa e eles vão trabalhar dentro dela. O Pai fala, Jesus, eles precisam de habilidades e eu vou dar para eles. Porque se eles não tiverem habilidades, eles não vão construir nada nessa casa. O Espírito Santo fala para o Pai e para o Filho. Não basta a casa e as habilidades. Eles precisam também ter ferramentas. E aqui, rapidinho, nós vamos ver algumas ferramentas. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada pessoa para o proveito comum. O que isso está querendo dizer? Irmãos, dons espirituais é para você compartilhar para a igreja. É uma ferramenta que você não vai usar lá dentro da sua casa, fechado dentro do quarto. Não. Deus dá, o Espírito Santo dá dons espirituais para a edificação, para a construção do corpo de Cristo, que está sendo simbolizado esta noite nessa casa em construção. É para a edificação do corpo que o Espírito Santo dá. Não é para o seu bel prazer. Não é para você se tornar mais santo. Meu Deus, que homem santo. Olha o que ele faz. Balela. Se ele faz para o bel prazer dele, para ele se enquadra em Mateus 7. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Em teu nome fizemos sinais e prodígios. O que Jesus falou para ele? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Fez um monte de coisa. Quem estava por trás disso? Ou a mentira, ou o diabo. Manifestado na vaidade humana. Porque tudo que o Espírito Santo dá é para edificação do corpo de Cristo. É para seu crescimento. O meu dom é para ajudar o Júnior. O Júnior, o dom dele é para ajudar a Hannah. A Hannah, a irmã Léo. E por aí vai. E todos se ajudam mutuamente, trabalhando junto nesse corpo de Cristo. E aí ele continua dizendo mais algumas coisas.
Versículo 8. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, mas é o mesmo Espírito. Olha só, ele começa aqui a mostrar alguns dons que existem. Tem uma lista aqui. Então ele fala que há dons, sabedoria e conhecimento. Ele dá uma capacidade espiritual para a pessoa. Aquela pessoa encontra uma pessoa angustiada, desesperada, diante dessa situação, e ele dá uma palavra espiritual. Uma sabedoria não vem dele, vem de Deus. Ele, com tamanha graça, conforta, consola, dá fé. Aí vai para aquele ministério, lembra? Profético. Uma coisa está atrelada à outra. E Deus vai usando, vai trabalhando. O que é a palavra do quê? A primeira é de sabedoria, a segunda é de conhecimento. A pessoa estudou, tem um certo conhecimento teológico, bíblico. A pessoa compartilha aquela palavra e aquela pessoa é consolada. A questão do dom é diferente do talento. Você pode saber cantar lindamente, corretamente, afinadamente. Isso é um talento. Quando que o seu canto vai virar um dom? Quando o seu canto, quando o seu louvor, quando o que você está falando no louvor vai alcançar o coração daquela pessoa. Isso é a aplicação do dom. Eu posso ficar aqui 2 horas falando de Bíblia, mas se eu não tiver o dom, eu tiver o talento de compartilhar, de falar, de dar aula, de expressar disso e daquilo, se eu não for o meu dom, vai ser como uma lata batendo sem parar. Você não vai aprender nada, você não vai ser alcançado, nem confortado, nem desafiado. Por isso que eu peço ao Espírito Santo, Senhor, o que a igreja quer ouvir? Eu não estou preocupado em te fazer feliz. Isso é verdade. Eu detestei o culto de hoje. Primeiro que o culto não foi para você, o culto é para Deus. Segundo que eu não falei para te alegrar, falei a palavra de Deus. Então o que eu peço? Eu peço para o Espírito Santo te iluminar e te fazer consolado, desafiado, encorajado, fortalecido através desta palavra bíblica. É isso que eu quero, que você saia desafiado perguntando para Deus, qual o meu ministério, Senhor? Qual o meu dom? Senhor, eu estou aplicando, eu sei meu dom, e eu estou fazendo da maneira certa. Fala comigo, me mostra, me ilumina. Me faz acordar e despertar para uma nova vida espiritual. Me tira desse lenga-lenga, me tira dessa situação. É esse o desafio que eu tenho dentro de mim. É essa a minha preocupação para essa igreja. Que ela se posicione de maneira correta no reino de Deus. Que seja feliz, que se sinta útil, trabalhando para o Senhor. E ele continua dizendo, versículo 9, a outra ele deu a fé, a outra ele deu dons de cura, dons de cura. Onde a gente é curado nessa vida? No físico, no emocional e no espiritual. A Bíblia diz em Tiago, confesse vossas culpas, confesse vossos pecados e sereis sarados. Dom de cura, pessoas que transmitem profunda confiança, numa conversa íntima, num estudo e numa pregação, onde faz com que você, de uma maneira tranquila, leve, serena, franca, fala, eu sou crente, eu sou liberto em Cristo, eu nasci de novo, mas eu ainda faço isso, e eu faço isso escondido, ninguém sabe, e hoje eu quero confessar isso para você, meu irmão. Eu quero conversar, quero orar, quero pedir ajuda, quero pedir oração, e você tem esse dom.
Deus te deu através da palavra, do conforto, trazer cura física, emocional e espiritual, porque essas 3 áreas de cura na nossa vida estão interligadas. Esse dom de cura, irmãos, não é dom de cura que o cara vai te curar do coronavírus, vai te curar de uma lepra. Isso acontecia nos tempos apostólicos. Quem fazia isso eram os apóstolos e Jesus Cristo, claro. Mas não existe mais cura? Existe cura. Agora é o ministério da igreja, é o corpo de Cristo. Se alguém falar para você, vai hoje, sexta-feira, às 15 horas, lá na igreja da minha avó, tem uma irmã que cura tudo e ainda revela o seu futuro. Eu vou falar biblicamente para você, não vá. É mentira, é lorota, é conversa para boi dormir que está acontecendo ali. Para não dizer coisa pior. Agora, se uma pessoa chegar para você, meu irmão, estou sabendo que você está passando por uma situação difícil, você está doente. Vamos orar, vamos lá na minha casa hoje, vamos orar junto, vamos interceder a Deus, vamos unir nossa fé, vamos pedir para que seja feita a vontade de Deus, mas vamos apresentar esse problema para Deus, quem sabe Ele possa te curar. É dessa maneira, aí você fala, agora eu vou. Agora eu sei que o Espírito Santo está agindo, está trabalhando ali. Se a pessoa chegar e falar para você, eu decreto a sua cura. Sai dessa, irmãos. Você não decreta nada. Quem decreta é Deus. Quem decreta é Deus. Eu determino. Você não determina nada. Você pode ficar até amanhã gritando aos 4 ventos, eu determino, e nada vai mudar na sua vida, nem na vida do seu vizinho, nem na pessoa que está buscando oração junto com você, nada, somente Deus decreta e determina. Por isso nós temos que nos sujeitar a Ele, pedir que seja feita a sua boa e consoladora vontade. É isso daí, esse é o dom de cura. É o dom que deixa o ambiente leve, para que haja confissão, arrependimento, choro, quebrantamento, essas coisas que curam a alma. Curou a alma, curou o espírito, curou a alma e o espírito, curou o físico. É desse jeito. A maioria das nossas doenças físicas é de origem emocional. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão perdidas espiritualmente. Pessoas estão emocionalmente adoecidas. Ai, ele não me ama, ela não me ama, ele deixou, ai, falaram mal de mim, ai, postaram não sei o quê, não sei o quê, não curtiu, papapá, e junta tudo e dá esse problema todo emocional. E isso vai para o espírito e acaba indo para o físico. É aí que entra a cura, através da boa palavra, consoladora e confortadora. Tem mais algum aqui? Versículo 10. A outros, operação de milagres. A outros, profecias, discernimento de espírito. A outros, diversos tipos de línguas e a outra interpretação de línguas. Só para terminar, não faz parte, mas é bom a gente ter um entendimento. Aqui está dizendo operação de milagres. Pode acontecer? Pode acontecer. Na sua casa você vai ler o capítulo 1 e o versículo 1 de Hebreus, onde fala que Deus falava de várias maneiras com a humanidade. E a partir de Cristo começou a falar em Cristo. Aí você vai ler o capítulo 2 e vai entender que os sinais, que os prodígios e os milagres eram realizados primeiramente pelos apóstolos na época apostólica para reafirmar a nova doutrina que estava sendo ensinada, que era o cristianismo, era o nascimento do cristianismo. Após isso, irmãos, os próprios apóstolos foram perdendo este dom natural. Ou você acha que o apóstolo Paulo acordava de manhã e falava assim, quem eu vou curar? Vou sair por aí procurando um velório para me ressuscitar os outros. Vou sair por aí procurando doente.
Não vai ficar um nessa cidade, quer ver só? Não. Você lendo o Evangelho, você vai ver que ele deixa Trófimo doente em Milito. Deixou lá doente. Por que não curou? Onde fala o texto que até os lenços dele passavam endemoniados e eram libertos. Depois ele fala para Timóteo, Timóteo, cuida do seu estômago, você está doente, você tem uma queimação terrível no estômago. Né? E aí recomenda a ele a tomar suco de uva, não somente água. Por que ele não foi lá e curou? Porque o dom é dado pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo, na ocasião que ele quer. Acontecia aquele momento para que houvesse um sinal de que o Evangelho estava chegando naquela cidade. E aí acontecia de ter sinais e prodígios. Esses dons maravilhosos, chamados de dons maravilhosos, eles são de exclusividade, como todos os dons espirituais, do Espírito Santo. E hoje o próprio milagre é a conversão, é a transformação da vida da pessoa. Os dons continuam sendo operados no corpo de Cristo, dentro dessa casa e dessa construção. E aí ele fala sobre o dom de profecia, né? Discernimento de espírito. O que ensina por aí, irmãos? Para a gente encerrar. Que o dom de profecia é ver o futuro. Macumba gospel. É ver o futuro. Aonde você acha na Bíblia vendo o futuro, pelo amor de Deus, irmãos? Aonde você acha amparo para isso? Na igreja primitiva havia um profeta chamado Ágabo. E ele, no meio do ensino, da pregação da palavra, ele deu a entender que haveria de passar em Jerusalém uma grande fome. E assim como as filhas deles também profetizavam. Essa profecia aqui, irmãos, é a mesma palavra encontrada em Efésios 3:20, que diz que os apóstolos e os profetas ensinavam e fundamentavam a igreja no Evangelho de Jesus Cristo. Era para isso que servia o profeta. O dom de profecia é de compartilhar a palavra de Deus. É o dom do querigma. É o dom de pegar uma situação de conflito e trazer ela à luz da palavra de Deus. Não desanima não. Acredite no Senhor. Isso ele está profetizando na sua vida. Você vai vencer. Não é falar, adivinhar coisas. Isso não é dom do Espírito Santo. Discernimento de espírito. O que você aprende por aí? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito é entrevista com o diabo. É descobrir se o endemoniado, eles pensam, é descobrir se o endemoniado está com o tranca-rua, está com a pombagira. Onde já se viu isso, irmãos? Discernimento de espírito, se você abrir a Bíblia em 1 João 4, você vai ver o que é. João fala, cuidado, há muitos espíritos por aí. Examine o espírito. Como que você vai examinar o espírito? É examinar o que está sendo ensinado. Isso é discernir o espírito. Você está discernindo agora e está falando no seu coração. O que o pastor Daniel está falando agora, para mim é tudo balela. Então você está discernindo que o que eu estou pregando agora não é de Deus. Ou você está pensando assim, poxa vida, isso é de Deus. Então você está discernindo. Tem gente que tem o dom, que ao ouvir uma doutrina, ele sabe se é de Deus ou se é do diabo. Isso é discernir o espírito. Não é ficar adivinhando o nome de demônio. Isso não existe na Bíblia. O próprio Senhor chega para um cidadão com um monte de demônio e ainda pergunta o nome para ele. E não fez disso uma entrevista. Apenas perguntou um nome para eles entenderem que havia vários demônios dentro daquele coitado, que ele foi liberto por Jesus Cristo. Discernir espírito é entender que o que está sendo pregado é de Deus, é bíblico, é do Espírito Santo. Isso faz parte dos dons.
Falar em línguas, para a gente encerrar, que é o último aqui. Vamos deixar um monte de dom para uma próxima oportunidade. Mas vamos terminar aqui. Discernimento de línguas. Né? Como é que é? Falar em línguas e discernir e interpretar. O que é isso? É ficar falando línguas. O que é isso? Esse é um dom do Espírito Santo dado para o corpo. Todo dom é para o corpo, é para edificação. Então o que vai acontecer? O que é falar em línguas? Falar em línguas é falar em algo, falar em uma língua que você nunca aprendeu. É sobrenatural. É dado pelo Espírito Santo. Você não foi lá no CCAA. Você não foi fazer idioma nenhum. E Ele usa você por um propósito. Ele te dá aquela língua. Por quê? Para a expansão do Evangelho, como era lá em Atos dos Apóstolos. O Evangelho chegando naqueles países da Grécia, e eles usando esse dom para compartilhar a palavra de Deus, onde eles não sabiam, não tinha intérprete, mal sabiam ler, não havia escolas, mal sabiam ler a língua original deles. Isso parou? Não, Deus pode usar você sim. Falar de maneira sobrenatural um idioma, mas vai ter que haver um propósito para isso. Você vai ter que estar num país, vai ter que ter alguém aqui presente, que é a última oportunidade de vida dele, e ele não sabe entender e não sabe o português, ele só sabe determinada língua, e o Espírito Santo, por vontade dele, vai e dá esse dom para você. Você vai lá e anuncia, porque o dom de língua é para anunciar e exortar a palavra de Deus. Então tudo isso é para a gente aplicar. Tudo isso são dons que o Espírito Santo dá. Tudo isso são habilidades que Deus dá para você o quê? Pegar a ferramenta certa e aplicar ela nessa casa, nessa construção. Você sabe qual é o seu dom. Você sabe qual é o seu talento, a sua habilidade. Você sabe o que o Espírito Santo deu para você. Agora cabe a você aonde você vai aplicar. Daqui uns dias, pelo WhatsApp, você vai estar recebendo um questionário no que você quer trabalhar na igreja, o que você quer fazer. E você vai pensar nisso daí. Porque você vai olhar para os seus dons, para os seus talentos, vai ver agora, vai ter uma visão diferente dessa casa em construção. E eu termino dizendo, irmãos, é a coisa mais importante da sua vida, você saber aonde aplicar o seu dom, a sua habilidade, o seu talento no reino de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa, na sua família. E ela começa aqui. Não tem como servir a Deus sem servir a igreja. Não tem como olhar para a igreja invisível e sem olhar para ela visível. Aqui, agora, onde a gente está reunido. É aqui que você coloca, em primeiro lugar, tudo em ação. E aí você leva para a sua casa. Lá na sua casa, você compartilha amor, verdades. Ganha pessoas para Jesus. Ganha seus vizinhos, porque eles ficam encantados com o seu casamento, com a maneira que você cria os seus filhos, como que você faz esse uso maravilhoso do que Deus te deu, que é o dom, que é o seu dom e o seu talento. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, nosso culto de hoje. Aproveite esse momento, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Essa é uma noite de cura, de libertação, de iluminação do Espírito Santo. Peça para o Senhor iluminar a sua vida, dar uma direção para a sua vida, para a sua maneira de agir, tanto no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Confesse a Ele, reconheça que você necessita dEle para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua vocação.
o seu propósito para o reino de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo se faz presente neste lugar, nos orientando, nos iluminando e preenchendo os nossos corações com esperança de dias melhores. Oh, Pai querido, é no nome de Jesus que nós pedimos cura. Ó Deus, libertação física, emocional e espiritual para todos aqueles que estão aqui, ó Pai, esta noite, e que precisam levar, ó Deus, esta graça, esta bênção, esta unção para a sua família. Ó Deus, nos liberte através da tua palavra, porque é no nome de Jesus que nós alcançamos, ó Deus, todas as coisas, e é no nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Abençoa, abençoe, Santo Deus, as nossas vidas, nos ilumine, Senhor, para que a gente possa ter uma vida mais eficiente, uma vida mais eficaz, quanto, ó Deus, ao uso de tudo que o Senhor colocou das nossas mãos. Que a gente possa ser um bom servo, um bom filho, um bom amigo, um bom marido, boa esposa. Ó Deus, que a gente possa refletir nas nossas vidas e perceber as grandezas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que a gente possa saber, ó Deus, fazer o melhor uso possível de tudo o que o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor possa nos abençoar este resto de noite. E que o Senhor fale aos nossos corações. E que amanhã possamos acordar renovados, fortalecidos e encorajados para mais uma semana de luta, de trabalho, de conquistas e vitórias, no nome santo de Jesus. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrados e permitindo Deus, domingo que vem, 19 horas, estaremos todos juntos, em nome de Jesus.